Resolução C 72, de 13 de outubro de 2020, dispõe sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas ao pessoal docente do quadro do magistério. Das competências, artigo 1º, compete ao dirigente regional de ensino designar comissão regional para execução, coordenação, acompanhamento, controle e supervisão do processo anual de atribuição de classes e aulas, bem como análise de recursos e a solução de casos omissos que estará sob sua responsabilidade em todas as fases e etapas. Parágrafo único. A comissão regional, a que se refere o caput deste artigo, deverá contar com, pelo menos 2 supervisores de ensino. Artigo 2º. Compete ao diretor de escola a atribuição de classes e aulas aos docentes da unidade escolar, procurando garantir as melhores condições para a viabilização da proposta pedagógica da escola, compatibilizando, sempre que possível, as cargas horárias das classes e das aulas com as jornadas de trabalho e as opções dos docentes, observando o campo de atuação e seguindo a ordem de classificação. Primeiro, aplica-se, integralmente, o disposto no caput deste artigo, às situações de acumulação remunerada. Segundo, em nível de diretoria de ensino, a atribuição de classes e aulas observará as mesmas diretrizes da unidade escolar, em especial a compatibilização das situações de acumulação, e será competência dos servidores designados e coordenados pela comissão regional, de que trata o artigo anterior, orientar e auxiliar as unidades escolares na realização dos procedimentos adequados para a atribuição de classes e aulas. Primeiro, aplica-se, integralmente, o disposto no caput deste artigo, às situações de acumulação remunerada. Segundo, em nível de diretoria de ensino, a atribuição de classes e aulas observará as mesmas diretrizes da unidade escolar, em especial a compatibilização das situações de acumulação, e será competência dos servidores designados e coordenados pela comissão regional, de que trata o artigo anterior, orientar e auxiliar as unidades escolares na realização dos procedimentos adequados para a atribuição de classes e aulas. Terceiro, caso a unidade escolar não proceda à atribuição de classes e aulas, compete à comissão regional garantir sua realização na plataforma Secretaria Escolar Digital, SED, efetuando posterior apuração e eventual responsabilização, se for o caso. Segunda, da inscrição, artigo 3º, a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, CERH desta pasta estabelecerá as condições e o período para a inscrição dos professores para o processo de atribuição de classes e aulas, bem como divulgará a classificação dos inscritos na plataforma Secretaria Escolar Digital e o cronograma da atribuição. Primeiro, é obrigatória a participação dos docentes em todas as fases do processo de atribuição de classes e aulas, na plataforma Secretaria Escolar Digital. Segundo, o docente deverá, anualmente, inscrever-se no processo de atribuição de classes e aulas, na plataforma Secretaria Escolar Digital, que será realizada por campo de atuação, podendo ser legalmente representado quando houver necessidade de apresentação presencial do docente. Terceiro, o docente deverá realizar manifestação de interesse para a atribuição inicial de classes e aulas em nível de diretoria de ensino, para fins de participação no processo de atribuição de classes e aulas, especificando os critérios abaixo. Terceiro, o docente deverá realizar manifestação de interesse para a atribuição inicial de classes e aulas em nível de diretoria de ensino, para fins de participação no processo de atribuição de classes e aulas, especificando os critérios abaixo. Quarto, na manifestação de interesse a que se refere o terceiro deste artigo, o docente poderá indicar interesse em quantas unidades escolares desejar, indicando sua ordem de preferência, e será atendido conforme a classificação. Quinto, o docente é responsável por zelar pela veracidade das informações inseridas e conferidas na plataforma Secretaria Escolar Digital, podendo ser imputada ao docente do quadro permanente a responsabilidade administrativa e civil, nos termos da lei, ou acarretar a desclassificação do processo em caso de docente contratado e candidato à contratação, em ambas as situações, quando comprovada má-fé na inserção de informações inverídicas. Sexto, confirmada a inscrição, o docente poderá imprimir o comprovante de inscrição pela plataforma Secretaria Escolar Digital. Sétimo, após realizada a manifestação de interesse, a plataforma Secretaria Escolar Digital gerará,
automaticamente a classificação, considerando as regras de pontuação. A situação funcional, as demais regras constantes nesta resolução. Oitavo, para o processo inicial de atribuição de classes e aulas, o docente somente poderá efetuar sua inscrição em uma única diretoria de ensino, cuja circunscrição pertença à sua unidade escolar, de classificação. Nono, cabe ao professor efetivo, no ato da inscrição, 1. Manter ou alterar sua opção por jornada de trabalho. 2. Optar por se inscrever para participar de atribuição nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 444/1985, a fim de exercer a docência em unidade escolar diversa, sediada em qualquer município, indicando qualquer diretoria de ensino, 10. O docente não efetivo optará pela carga horária pretendida, exceto pela correspondente à da jornada reduzida de trabalho docente, observada a legislação pertinente, podendo também optar por sua transferência para outra diretoria de ensino. 11. Será possibilitada a inscrição de candidato à contratação para o exercício da docência na conformidade do que dispõe a Lei Complementar 109/2009 e suas alterações, desde que o candidato seja devidamente habilitado ou portador de, pelo menos, uma das qualificações docentes de que trata o artigo 10 desta resolução, ou da qualificação prevista na legislação específica, a que se refere o artigo 11. De atribuição durante o ano. Artigo 4º. Os docentes, que se encontrem em qualquer das situações a seguir especificadas, participarão do processo, porém ficando-lhes vedada a atribuição de classes ou aulas, enquanto nelas permanecerem: 1. Readaptação e a designação de professor coordenador, vice-diretor de escola, professor coordenador de núcleo pedagógico, diretor de escola e supervisor de ensino. 2. Afastamento nos termos dos incisos I, 2ª, 3ª e 4ª do artigo 64 e do artigo 65 da Lei Complementar 444/85. 3ª. Afastamento junto às prefeituras municipais conveniadas com esta secretaria, no Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município, exceto para fins de atribuição de carga suplementar em escola estadual, desde que vá assumir o exercício. 4ª. Designação para o Programa Ensino Integral, bem como seleção para esta designação nas novas unidades escolares que venham a aderir ao programa. V. Licença sem vencimentos, nos termos do artigo 202 da Lei 10.261/68, vigente no primeiro dia do período de atribuição, ou com autorização para gozo dessa licença já publicada no Diário Oficial do Estado, apresentando declaração de próprio punho do compromisso de iniciar sua fruição, dentro do prazo legalmente estabelecido. 6ª. Afastamento nos termos do disposto no parágrafo 22 do artigo 126 da Constituição Estadual, 1989. 7ª. Afastamento nos termos do artigo 70 da Lei 10.261/1968. 8ª. Afastamento para atividades burocráticas, nos termos do inciso 2º do artigo 266 da Lei 10.261/1968. 9ª. Afastamento nos termos da Lei Complementar 1.256/2015. X. Não se encontrar em exercício, no mínimo há 1 ano, por caracterização de abandono ou de inassiduidade, com a devida instauração de processo administrativo, nos termos do artigo 308 da Lei 10.261/1968, desde que não compareça ao processo inicial de atribuição de classes e aulas. Primeiro, os docentes que se encontrem em designações ou afastamentos em unidades escolares ou administrativas da SEDUC permanecerão classificados na unidade escolar de origem, com carga horária de 40 horas semanais. Segundo, os docentes, de que trata o parágrafo anterior, que tenham optado pela ampliação de sua jornada de trabalho no momento da inscrição, serão atendidos em sua opção no processo inicial de atribuição. Terceiro, o disposto no parágrafo 1º deste artigo aplica-se aos docentes não efetivos, no que couber.